Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, está na página 10 do Novo Testamento. Leremos do verso 23 a 27, mesmo assentados. Quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. Assim diz a palavra do Senhor: Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Todos juntos. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante do Senhor, maravilhados com a Tua grandeza, com o Teu poder, e por isso já louvamos com cânticos, já expressamos a nossa adoração nesta manhã, mas agora, Deus, queremos nos alimentar da Tua palavra. Fale ao nosso coração, que o Senhor mesmo, Deus, possa modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, emoções, para que possamos mais e mais Te glorificar com tudo aquilo que temos, com tudo que somos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu acho que uma das profissões mais difíceis que tem é a de vendedor. Certamente nós temos aí na nossa mente alguns exemplos de pessoas que, quando foram nos vender alguma coisa, se passaram por muito chatas. Um vendedor chato, ele pode perder um bom negócio. Mas também nós temos uma cultura de algumas empresas onde o vendedor não fala nada. Você entra na loja, olha aquilo que você está procurando e você tem que entender daquilo que você está procurando, porque o vendedor não vai colaborar naquele processo. E talvez, como latino-americanos, nós não gostamos muito desse comportamento, achamos um atendimento frio. E saímos da loja, às vezes, chateados, dizendo: puxa, mas que atendimento péssimo essa loja tem. Mas quando nós encontramos um bom vendedor, ele certamente não só se destaca na empresa, mas nós também passamos toda vez que voltamos àquele comércio, àquele lugar, o procuramos, porque ele sabe exatamente como te atender e como agradar você naquele processo. Aliás, nós sempre estamos procurando pessoas, ou sempre estamos procurando objetos que nos agrade. É bom também quando nós encontramos um autor, alguém que publica, ou um colunista do jornal que publica alguma coisa que você gosta, e você, quando abre o jornal ou a revista da semana, você vai direto naquele colunista, porque você sabe que ele vai dizer alguma coisa que vai te chamar muito a atenção, que vai prender a sua atenção. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, certamente Jesus sobrepunha a tudo isso, a um bom vendedor ou a um bom colunista. Esse momento aqui no ministério de Jesus é um momento marcante, porque Jesus havia acabado de pregar o Sermão do Monte, já tinha um tempo que ele tinha falado a respeito das maravilhas da lei de Deus. Depois que ele desce do monte, nós observamos no capítulo 8 que Jesus começa a tratar das pessoas. O Evangelho não é apenas algo teórico, mas ele envolve prática, envolve ação, e Jesus então começa a manifestar quem Ele é, através das curas, dos milagres, e o texto vai dizer que Jesus curou várias pessoas, que Jesus manifestou o seu poder sobre muitos, e não só curou, mas Jesus também expulsou demônios. Eu não sei se você já se deparou com alguém endemoniado, mas um indivíduo com um demônio no corpo, quando você vai fazer expulsar aquele demônio no nome de Jesus, isso, sem dúvida nenhuma, gera um desgaste de energia muito grande. Agora, imagina Jesus, depois de um longo sermão, depois de ter curado um monte de gente, depois de ter expulsado um monte de demônios, Jesus está cansado, exausto.
Aí chega dois homens, um escriba e um outro sujeito, dizendo para Jesus: Jesus, nós queremos te seguir, como a gente faz para te seguir? E o primeiro diz: eu quero ir com o senhor para onde o senhor for. E Jesus diz: olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça para descansar. E um outro diz para Jesus: aguarde apenas um momento que eu vou lá enterrar os meus pais, ou eu vou cuidar dos meus pais até que eles partam daqui, até que eles morram. E Jesus diz: não, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, e nenhum deles seguiram a Jesus. E o texto vai dizer que Jesus entrou no barco. E aí nós temos o primeiro detalhe interessante do texto que nós lemos. Jesus, ele segue em direção ao barco, ele está cansado, ele está exausto, e o texto vai dizer que os discípulos o seguiram. Os discípulos seguiram a Jesus. Aqueles dois homens, eles não se interessaram por seguir a Jesus porque eles tinham os seus valores. E às vezes nós não seguimos a Jesus porque nós temos valores maiores do que Jesus que nos impedem de segui-lo. Até porque, meus amados, a proposta do Evangelho é uma proposta radical. Para nós seguirmos a Jesus, nós temos que reconhecê-lo como Deus das nossas vidas, e o próprio Jesus vai nos ensinar que devemos amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, uma proposta muito difícil, que mexe muito com os nossos valores, que mexe muito com a nossa alma, porque nós temos que abrir mão de tudo mais para declarar que somente Ele é o Deus dos nossos corações, o Senhor das nossas vidas, e aquele que nós deveremos prestar culto de louvor e adoração por toda a nossa existência. Mas, meus amados, não tem coisa melhor do que seguir a Jesus. E o tema que eu quero propor para essa manhã é exatamente esse: viver com Cristo é maravilhoso. Viver com Cristo é maravilhoso. Por que viver com Cristo é tão bom? Primeiro, porque Jesus permite que passemos por tempestades. Eu sei que quando nós pensamos nos problemas, ninguém quer passar por problema e ninguém busca problema. O problema vem, simplesmente vem. Você está com a sua saúde perfeita, de repente acontece alguma coisa e você tem uma complicação na sua saúde física. Você está com as suas emoções todas tranquilas, afloradas, normais, e de repente acontece uma disfunção nas suas emoções. Você está com a sua família também em plena harmonia e de repente acontece um desajuste familiar. Ou seja, nós estamos diante de problemas constantemente e ficamos tristes quando muitos deles aparecem. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus amados, os problemas, as adversidades, os sofrimentos são oportunidades que Deus nos dá, não só de conhecer quem somos, mas também de conhecer o seu poder e quem Ele é. Não só de entendermos as nossas limitações, mas também entender a grandeza de Deus. Para entendermos a grandeza de Deus, nós precisamos das adversidades na nossa vida. Epícuro, que não tinha nada de crente, um grande filósofo, ele diz o seguinte: os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. Não se prova um navegador se não tiver temporal e se não tiver tempestade. Não se prova a qualidade de um soldado se não houver batalhas. Então, o que nós temos aqui diante desse texto é um problema, uma dificuldade, uma adversidade. E Jesus permite que passemos por adversidades para que saibamos quem Ele é e para que saibamos que Ele está conosco. Então, esse texto vai dizer eis que, ou seja, de repente, estava tudo bem. Jesus estava cansado, os discípulos estavam impressionados com os ensinamentos de Jesus, porque quando termina o capítulo 7, não só os discípulos, mas a multidão vai dizer: quem é este que fala dessa forma? E todos estavam maravilhados com a fala de Jesus, com o ensinamento de Jesus. Os discípulos percebem que Jesus não é um mero homem, porque Ele tem poderes sobrenaturais de curar enfermos, de expulsar demônios. Então eles estão num estado de êxtase, e eles entram no barco, estão partindo, e de repente acontece uma grande tempestade. Aquela região, Mar da Galileia, essas tempestades eram comuns, não foi uma tempestade surpreendente, não. É natural acontecer isso por algumas razões. A primeira delas, o Mar da Galileia, que é um grande lago, um lago tão grande que recebia o nome de mar.
ele estava 200 metros abaixo do nível do mar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, haviam montanhas em volta do mar da Galileia, há ainda, né? Montanhas em volta desse mar, desse grande lago, e uma dessas montanhas é o Monte Hermon, que tem 2.800 metros de altura. Então, de acordo com alguns comentaristas, né, quando o vento frio descia e chocava com o vento quente que ficava ali na região próxima ao mar da Galileia, isso gerava uma grande tempestade que acontecia principalmente entre o mês de maio até o mês de outubro. Então essa tempestade era comum, acontecia com frequência, e os discípulos então entraram no barco com Cristo. Eles estavam partindo de Cafarnaum para Gadara, cerca de 10, iam fazer uma viagem longa de barco, 10 quilômetros, e no meio do mar, no meio daquele grande lago, vem uma tempestade que descontrola completamente aquele pequeno barco de pescadores, e os discípulos começam a ficar atemorizados com aquela situação. E talvez você que entrou aqui hoje de manhã esteja enfrentando uma tempestade na sua alma, uma tempestade na sua vida. De repente, algumas coisas começaram a dar errado. E quando as coisas começam a dar errado, nós temos uma série de questionamentos para isso. Talvez o primeiro questionamento, até egoísta, é: por que comigo, Deus? Ou seja, pode acontecer com qualquer outro, mas por que comigo? É outro questionamento que às vezes nós temos com uma certa frequência: é Deus, será que o Senhor está comigo nesse processo? Nas adversidades nós temos a impressão de que Deus não está conosco naquele momento, porque em algum tempo da nossa história, nos passaram que se Deus está presente, tudo vai dar certo. Se está dando errado, isso é um sinal da ausência de Deus, e jamais a Bíblia trata as coisas dessa forma. Muito pelo contrário, quando nós estamos atravessando dias difíceis, aí que nós percebemos a presença poderosa de Deus, não só do nosso lado, mas também dentro de nós com o teu Santo Espírito. De repente, não se assuste com a adversidade. Jesus Cristo fala que o dia mau, ele vai chegar. Todos nós já atravessamos dias difíceis na nossa caminhada. Então não se surpreenda com o dia mau, porque a própria Bíblia nos orienta nesse aspecto. Nós passaremos por aflições. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou então o apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, meus queridos, não se surpreenda com as adversidades, elas acontecem. Romanos 8 é um texto que é importante nós termos na nossa mente, porque Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos num mundo amaldiçoado ainda. Nós não vivemos no céu, apesar da teologia da prosperidade dizer que se você buscar a Deus tudo vai dar certo, você não vai ter enfermidade física, você não vai ter problema financeiro. É claro que essa teologia é um grande furo. Se você observar nas Sagradas Escrituras, todos aqueles que seguiram a Deus atravessaram momentos difíceis enquanto viveram nessa terra. Mas, meus queridos, o que nós precisamos entender com muita tranquilidade, serenidade, é que as adversidades, elas podem chegar a qualquer momento. Elas podem chegar. Certamente você tem uma lista no seu coração de coisas que te entristeceram ou de obstáculos que você teve que saltar ao longo da sua caminhada para chegar até aqui. Romanos 8 vai dizer que essa terra é uma terra que está perdida, uma terra que está rompida com Deus. E olha, pela graça do Senhor, coisas piores não acontecem conosco. Deus nos poupa, Deus nos guarda, Deus nos preserva, Deus nos protege, Deus nos sustenta pela sua graça e pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Uma conta que nós devemos fazer: se eu estou pregando esse sermão e você está passando por adversidade, se apegue em Deus, creia nele que Ele vai te sustentar, mas de repente está tudo em ordem na sua vida.
O seu mar não está turvo, está tranquilo, está sereno. Agradeça a Deus, porque Deus está protegendo, amparando, sustentando e guardando você. Louve ao Senhor, porque as coisas estão dando certo na sua vida. As provações identificam quais são os nossos valores. É diante da provação que nós podemos catalogar o que realmente tem valor para nós. Por exemplo, se damos muito valor aos recursos financeiros, um desemprego vai provar o quanto nós amamos o dinheiro. Se nós damos um valor exacerbado à nossa saúde, uma enfermidade vai provar o quanto nós amamos a nossa saúde. Ou seja, a adversidade ela vem trazer à tona quais são os verdadeiros valores do nosso coração. E eu quero dizer algo também para você. O dia que você creu em Jesus como seu Salvador, a palavra do Senhor, a partir daí, vai te instruir acerca de amar a Deus sobre todas as coisas. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não pode criar ídolos no seu coração. Uma das recomendações que Deus dava a todos os profetas do Antigo Testamento é que quando Israel se arrependia dos seus pecados, todos os ídolos deveriam ser derrubados da nação. E olha, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a Deus com sinceridade, Deus vai também querer retirar todos os ídolos que nós amamos do nosso coração. E às vezes quando Deus retira esses ídolos, isso dói. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, nosso coração é um centro de idolatria. E nós precisamos entender que em muitas das adversidades, Deus não está fazendo outra coisa senão derrubando aquilo que nós amamos mais do que deveríamos amar. Isso é uma identificação daquilo que nós realmente valorizamos. As tempestades, elas expõem o que nós pensamos de Deus. Não só os nossos valores, mas também o que pensamos de Deus. Diante do problema, o seu desespero, a maneira que você reage, vai demonstrar o quanto você descansa ou não na figura de Deus, na pessoa de Deus. Nossa teologia reformada enfatiza a soberania do Senhor, que Deus controla todas as coisas, que Deus rege todo o universo, que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus que está sobre tudo e sobre todos, e nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele permita, mas parece que quando os problemas nos cercam, nós esquecemos dessa soberania. E nós esquecemos e temos a impressão de que Deus não está no controle daquele problema. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem poder sobre todas as coisas. Nada foge ao governo absoluto e soberano de Deus. Por isso, nas tempestades, nós expomos aquilo que nós pensamos quanto à soberania, quanto ao poder, quanto à grandeza de Deus. As lutas revelam a nossa confiança. Quem tem fé, sofre, mas sofre confiante, entendendo que Deus o ama, entendendo que Deus está com ele, entendendo que Deus jamais o abandonará. As provações denunciam as nossas fragilidades. Quão frágeis somos diante dos problemas. O quanto somos fortes quando tudo está dando certo. O quanto somos prepotentes quando a nossa vida está em ordem. Mas é na adversidade que nós expomos a nossa fragilidade. Aprendemos isso com o apóstolo Pedro. Quando estava tudo bem, ele disse para Jesus: eu vou te seguir, eu vou com você até a morte se necessário for. E Jesus fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Eu não vou te negar. Estava tudo bem. E quando está tudo bem, a gente não nega. Vivemos um momento onde alguns cristãos estão sendo mortos, decapitados. Isso está na mídia, os jornais estão nos dizendo a respeito disso. E geograficamente isso está distante de nós, não é? Mas são os nossos irmãos de fé. A pergunta é: se a mesma provação chegasse até nós, será que nós iríamos como ovelhas mudas, como aqueles homens foram, amarrados, com as suas cabeças curvadas, prontos para morrerem em nome de Cristo? O que nós observamos é que as provações, elas revelam as nossas fragilidades. Soberbos, prepotentes e arrogantes, quando passam por provações, se tornam cordeirinhos.
Nessa viagem nossa, um tio de um dos nossos jovens teve um problema de saúde, foi internado, e ele falou: olha, vamos orar pelo meu tio, a família toda está pedindo oração, minha tia está pedindo oração, mas a tia até aquele momento era ateia, mas agora estava pedindo oração, e nós oramos. A arrogância, a prepotência, ela subsiste enquanto as coisas estão dando certo. Por isso que às vezes o próprio Deus abate quem? O soberbo. Deus abate o soberbo, nos ensina Provérbios. Então, as provações, elas denunciam as nossas fragilidades. Ok. O texto também vai nos ensinar que Jesus permite as provações, mas Jesus também quer deixar claro que Ele está presente. E é isso que esse texto vem nos dizer no versículo 24. Jesus estava dormindo. Não perca a aula de escola dominical de hoje. Nós estamos falando sobre as duas naturezas de Cristo. E hoje nós veremos o último capítulo dessa jornada que tivemos aqui das duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo, humana e divina. Já vou fazer propaganda da escola dominical domingo que vem, reverendos. Domingo que vem nós começamos os 7 pecados capitais. Então não deixe de participar das nossas escolas dominicais, todo domingo às 10h30. Mas hoje nós vamos terminar o assunto das duas naturezas de Cristo. E Jesus está dormindo, irmãos, porque Ele está exausto, Ele está cansado. E quando nós estamos cansados e exaustos, nós dormimos como uma pedra. E Jesus está assim. Jesus está acabado, e Ele dormia profundamente, tanto que o barco saculejava de um lado para o outro, e Jesus não se movia. Mas os discípulos estão diante daquela tribulação, os discípulos estão tensos, e talvez você pergunte: como que Jesus pode dormir numa situação dessa? Primeiro, pelo cansaço. Segundo, provavelmente porque Ele também confiava no Pai Celestial. Jesus Cristo sabia que Deus Pai deu uma missão para Ele, que essa missão teria que ser cumprida, que era a morte na cruz. Então provavelmente nada iria acontecer com Jesus ali, né? Aquele mar não tinha poder para mudar o destino da história que Deus havia estabelecido para o seu Filho, assim como também nenhum problema vai mudar o destino que Deus tem para você. Toda a sua existência está debaixo do cuidado e do controle de Deus. Nada surpreende ao Deus soberano. Tranquilize o seu coração. Todas as provações têm um propósito, e nós estamos diante de uma situação. Os discípulos viram Jesus socorrendo a muitos enfermos, os discípulos viram Jesus expulsando demônios, os discípulos viram Jesus pregando um sermão maravilhoso, e agora os discípulos olham para Jesus numa situação de tensão, onde eles estão sofrendo risco iminente de morte, e Jesus dorme tranquilamente. Será que já não tivemos a impressão de que Jesus está dormindo diante dos nossos problemas? Ou pelo menos está nos ignorando? Nós clamamos e oramos e pedimos e a resposta não vem de acordo com a nossa vontade, e nós então questionamos: será que Jesus está longe? Será que Ele não está atento à minha dor, ao meu sofrimento? Max Lucado, ele diz o seguinte: não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade. Um Cristo imperturbado, um Cristo sereno, um Cristo tranquilo. Preste atenção nessa frase dele. Não é a ausência de tempestades que nos distingue. Minha vida está tranquila. Não é isso que faz de você alguém diferente. O que faz do povo de Deus um povo diferente é descobrirmos quem está conosco nas tempestades. E nas tempestades nós temos um Cristo imperturbado, um Cristo que não se perturba, um Cristo sereno e tranquilo, que está sempre pronto para nos auxiliar, mas sem desespero. Preste atenção no ministério de Jesus, que hora nenhuma você vai ver Jesus desesperado. Jesus, Ele tem uma personalidade tranquila, porque Ele confia no Pai, Ele descansa no governo do seu Pai. Os discípulos, pelo contrário, estão com um misto de medo e de fé, porque eles sabem que Jesus pode fazer alguma coisa, mas Jesus dormindo, então eles começam a ficar apavorados, e o pavor
toma cada um deles de tal forma que eles começam a clamar desesperados. E eles então recorrem a Jesus. E esse é o terceiro ponto. Quando nós estamos com Cristo, nós temos uma vida maravilhosa, não só porque Deus permite, Jesus permite as tempestades, não só porque temos a certeza de que Jesus está presente conosco no barco, nos ajudando, nos auxiliando nas provações, mas porque também Jesus manifesta o seu poder. Quem tem Cristo no seu coração pode narrar as maravilhas que Deus tem operado ao longo da sua história e ao longo da sua vida. Os discípulos vão até Jesus e o acordam. Jesus, olha a tempestade, nós vamos todos perecer. E Jesus então faz uma pergunta no versículo 26. Ele pergunta sobre essa reação tímida e de pouca fé. Por que vocês são tão tímidos? E por que vocês têm uma fé tão pequena? Eles apossaram do conforto da presença de Jesus. Fiquem atentos. Toda vez que nós recorremos a Jesus, Jesus vai derramar conforto em nossos corações. William Cowper, comentando esse texto, ele diz: tomem alento, santos temerosos, as nuvens que tanto lhes metem medo transbordam misericórdia e derramarão bênçãos sobre as suas cabeças. Quando Cristo está conosco, as maldições se transformam em bênçãos. Quando Cristo está distante de nós, até as bênçãos se transformam em maldições. Quando Cristo está conosco, nós podemos identificar as soluções que Ele traz sobre as nossas vidas por meio da sua presença. E Jesus Cristo se levanta, diz o texto. Alguns comentaristas vão dizer que Ele se levanta apenas por ter despertado do sono, mas outros vão falar que Ele se levanta como alguém que tem autoridade para resolver o problema. Então Jesus, Ele se levanta diante do seu problema. E o texto vai dizer que Ele repreende os ventos e o mar. Ele promove bonança. Jesus veio ao mundo para transformar o seu coração, que está em tempestade, num coração calmo, sereno e tranquilo. E é exatamente isso que esse texto nos mostra. Jesus reverte aquela situação. Jesus demonstra que Ele é homem que dorme, mas Ele também é Deus que tem poder para acalmar ventos e mar. Reação dos discípulos, versículo 27. Ficaram maravilhados e perguntaram: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que tem uma exposição bíblica maravilhosa, que impressiona uma multidão? Quem é esse que, quando coxos se aproximam dele, ele tem autoridade para dizer: levanta e anda? Quem é esse que dá vista aos cegos? Quem é esse que faz o mudo falar? Quem é esse que cura os leprosos? Quem é esse que expulsa os demônios? Esse é aquele que tem poder para dizer para o mar e para o vento: se aquietem, porque Ele é Deus. E Ele é Deus porque o Salmo 93, versículo 4, diz que somente Deus tem poder para controlar o mar. Olha o que diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Jesus é Deus. E quando você crê em Jesus como seu Salvador, você crê naquele que tem poder para trazer tranquilidade ao coração agitado. E a palavra de Deus para a sua vida nesta manhã é: descanse no Senhor, confie no Senhor. Não importa o tamanho do seu problema, Jesus Cristo é maior do que todos eles. Não importa a adversidade que você está atravessando, o seu Deus é o Deus que controla tudo debaixo dos céus, e Ele tem poder também sobre a sua vida. Jesus impressiona as pessoas até hoje, porque Ele não tem um discurso incoerente, Ele tem um discurso coerente. O que Ele fala, Ele demonstra com a sua própria vida e atitude, por isso que Jesus impressionou.
Os discípulos já conheciam Jesus, por isso eles seguiram Jesus. Eles foram atrás de Jesus porque eles sabiam que não tinham condições de viver longe desse Jesus. E se você ainda não conhece Jesus, talvez o convite para você nessa manhã é: siga Cristo como seu único Salvador, porque Ele vai cuidar de você no dia da adversidade. Porque se existe uma coisa pior do que a adversidade, é a sensação de desamparo, quando estamos atravessando por problemas, é não ter a quem recorrer. E quando Jesus vem ao mundo, Ele também vem para dizer: eu estarei com você até o último dia, e não vou te desamparar, não vou te deixar, estarei contigo até o fim, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus presente, o Deus que está conosco o tempo todo. Talvez você tenha algum colunista que você segue no jornal, para ver qual foi a grande notícia que ele escreveu naquela semana. Talvez você tenha uma lista de vendedores interessantes, que quando você vai numa loja, você gosta de procurá-los porque eles te atendem bem. Você tem aí na sua mente selecionado pessoas que estão ao seu redor e que você faz questão de estar com elas, questão de ler o que elas publicam. Mas eu quero dizer para você que Jesus sobrepõe a tudo isso, porque Jesus é aquele que nos convida para segui-lo, e não só segui-lo porque Ele tem uma referência de vida para nós, não só segui-lo porque Ele melhora a nossa qualidade de vida, não só segui-lo porque Ele pode nos dar coisas, mas segui-lo porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o bom pastor, Ele é aquele que nos guia pelos pastos verdejantes, Ele é aquele que refrigera a nossa alma, Ele é aquele que veio trazer salvação, Ele é aquele que traz calma e tranquilidade para o seu coração. E a minha oração é para que você saia daqui hoje de manhã descansado no seu Senhor Jesus Cristo. Ele está com você no meio das tempestades, Ele revela quem Ele é, e você vai experimentar o poder dEle quando você clamar por Ele, e quando você rogar pelo socorro dEle sobre a sua vida. Ele vai derramar do seu bálsamo sobre o seu coração, e você vai se impressionar como os discípulos, dizendo: quem é esse? Quem é esse que reverte o quadro que eu estava vivendo? Quem é esse que transforma a minha realidade desta forma? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para te salvar, mas para também pastorear o seu coração. Que Ele te abençoe. Amém? Vamos orar. Quais são os problemas que atormentam a sua vida? Quais são os nós que você não consegue desatar? Quais são as crises que você está enfrentando? Talvez recentemente, ou talvez crises que já vêm de um longo tempo. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz: me dê o seu fardo que é pesado, lance sobre mim os seus problemas, tome o meu fardo que é leve. Cristo promete cuidado, Cristo promete pastoreio, Cristo promete sustento. Recorra a Ele, e você vai ver o mar agitado do seu coração se transformar num mar tranquilo, calmo, aonde Cristo reina de modo absoluto. Querido Deus, o Senhor conhece a realidade de cada um que entrou nesse lugar. O Senhor sabe daqueles que estão com problemas e com adversidades que são maiores do que eles mesmos, mas não maiores do que o Senhor. Por isso a nossa oração é para que o Senhor derrame confiança, derrame fé sobre esses corações, para que eles entendam que quem está com eles aqui é aquele que tem poder para acalmar o mar, é aquele que tem poder para aquietar o vento, e que nós possamos descansar nesse poder, descansar nesse governo e nessa soberania do Jesus Cristo que vem ao mundo para transformar a nossa realidade e nos conduzir debaixo do seu cuidado, da sua proteção. Nos dê, Deus, mais e mais percepção da tua presença ao nosso redor, para que possamos ter uma vida que te glorifique. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém.